Meu nome é Caio Batista, tenho 19 anos, sou do interior do Rio de Janeiro e sou ex-protestante. Para a surpresa de muitos, nessa época de pandemia, na internet estão viralizando os testemunhos em massa de ex-protestantes. Mas não são ex-protestantes nominais, são ex-protestantes praticantes, ex-seminaristas, ex-pastores, ex-teólogos, protestantes que se converteram ao catolicismo. E muitos se espantaram, e eu fui um desses que também se espantou, mal sabia eu que hoje estaria aqui, católico apostólico romano. E eu vou contar um pouquinho para vocês dessa fase da minha vida inteira, né? E como foi essa jornada de volta para casa. Bom, eu fui nascido e criado no meio evangélico, principalmente no meio pentecostal, onde eu tenho grande parte da família nesse meio, onde fui levado, apresentado quando recém-nascido, batizado na adolescência, e onde eu tive o primeiro contato com a fé, onde eu tive a oportunidade de estudar, de crescer, né, na minha fé, na defesa daquilo que eu cria, daquilo que eu acreditava, e onde eu tive um estudo mais aprofundado sobre aquilo que eu professava. Foi quando, estudando a Reforma, estudando principalmente Lutero, Calvino, eu saí do meio pentecostal e migrei para o meio reformado. Eu fui presbiteriano durante alguns anos da minha vida, até a minha conversão ao catolicismo, aonde eu tive meus primeiros passos em direção a uma fé mais racional, a uma fé estudada, a uma fé coerente, a uma fé embasada, a uma fé fundamentada no estudo das Sagradas Escrituras e onde eu tive meu primeiro contato com a história dos pais da igreja. Na igreja presbiteriana, onde eu congreguei, conheci muitas pessoas maravilhosas, que tenho uma amizade até hoje e que posso contar sempre que eu quiser, pessoas de caráter idôneos, pessoas sinceras, cabe destacar. Porém, a minha saída da igreja presbiteriana, como muitos podem pensar, não tem nada a ver com discussões, não tem nada a ver com brigas, com divisões pessoais ou com mal-entendidos. Pelo contrário, sempre tive um bom relacionamento com todos. E ainda tenho. A minha saída do presbiterianismo, e mais particularmente do protestantismo, se deu através de um longo processo de estudos. E eu vou explicar agora, parte por parte. Quando me tornei presbiteriano, eu fui um bom presbiteriano. Eu fui um bom calvinista. Não é a questão de me gabar, mas a questão de reconhecer que se você quer ser algo, se você quer congregar em algum lugar, que você pelo menos seja sincero com a fé que você professa. Muitas pessoas têm uma certa confissão de fé e não vivem aquela confissão. Mas não foi o meu caso. Eu comecei no calvinismo convicto de que aquela era a fé verdadeira, de que o calvinismo representava para mim o próprio evangelho, e eu defendi o calvinismo com unhas e dentes, como se fosse o próprio evangelho, como se fosse a própria escritura. E foi onde eu estudei cada vez mais as Sagradas Escrituras, onde eu tive um contato mais profundo, e lendo João Calvino, eu percebi que ele falava muito de Santo Agostinho. Ele falava em torno de 420 vezes sobre o doutor da graça nas Institutas. Santo Agostinho, que foi um dos maiores defensores da doutrina ortodoxa da graça, em contraposição a Pelágio e a sua heresia. Bom, ele foi citado muito e diversas vezes por Calvino nas Institutas, o que despertou minha curiosidade, depois de um bom tempo, para estudar a posição desse doutor da graça, desse grande pai da igreja, que muitos protestantes, né, evocam o nome de Santo Agostinho para dizer que ele foi o santo mais protestante de sua época, de que ele lançou luz aos reformadores sobre a graça e que ele foi o fundamento da reforma para Lutero, que era um monge agostiniano. Bom, até onde isso era verdade? Nada melhor do que estudar o que o próprio Santo Agostinho diz. Foi quando, tendo contato com suas obras, eu li o seu livro,
a respeito da predestinação, da graça, do livre-arbítrio, e percebi que Santo Agostinho não era calvinista. E não chegou nem perto daquilo que eu imaginava que era o calvinismo. Ele acreditava em livre-arbítrio, ele acreditava em cooperação com a salvação, ele não era monergista. Ele acreditava que o cristão não é, uma vez salvo, salvo para sempre. Poderia perder a salvação. Ele fazia uma distinção entre eleitos e cristãos. Então Santo Agostinho não era nem aquilo, nem um pouco daquilo que eu imaginava que era o que Calvino passava pelos seus escritos. Apesar de citar várias vezes esse grande doutor da graça, ele citava partes que lhe agradavam e partes até mesmo um pouco fora de contexto. Bom, sem desmerecer aqui a intelectualidade de Calvino, foi um grande pensador, mas infelizmente não era um agostiniano sincero. O que me fez aproximar da teologia católica e estudá-la com mais interesse. Pois Santo Agostinho, que eu pensava que era o pai, do pré-protestantismo, na verdade ele era muito mais católico do que aquilo que imaginava. No livro Confissões, esse livro aqui que eu estou aqui apresentando, o livro Confissões de Santo Agostinho, ele fala sobre relíquia dos santos. Ele fala sobre práticas católicas que os protestantes hoje chamariam de heresia e que Santo Agostinho chama de ortodoxia. No livro Confissões, ele diz que quando ele não era católico, ele acusava a Igreja Católica, ele batia na Igreja Católica, ele ofendia o catolicismo e ele odiava o catolicismo porque ele não conhecia o que era de fato a Igreja Católica. E a partir do momento que ele conheceu, ele se converteu. E estudando a Reforma Protestante, eu comecei a questionar o sola fide, o sola Escritura, que são conceitos que só vieram após a Reforma. Na história da Igreja, eles não existem. Lutero, que foi o reformador, ele tinha grandes e graves problemas com alguns livros das Escrituras, entre eles o livro de São Tiago. Porque no capítulo 2, versículo 24, São Tiago vai dizer: conclui-se que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O que levou Lutero a chamar o livro de Epístola de Palha. Fora outros livros que Lutero tentou tirar da Bíblia, ou pelo menos desconsiderou como canônicos, o livro de Apocalipse, que é a base da liturgia da igreja, o livro de Esther, no Velho Testamento, o livro de Judas, no Novo Testamento, e, entre outros, podemos aqui citar os deuterocanônicos, os 7 livros que os protestantes dizem que a Igreja Católica acrescentou na Bíblia. Mas na verdade não. Eles sempre estiveram lá. Eles sempre estiveram nas Sagradas Escrituras. Pega o Concílio de Cartago, em torno de 400 depois de Cristo, Concílio de Hipona, Concílio Ecumênico de Florença, todos eles antes da Reforma citam os 7 deuterocanônicos que a Reforma desconsiderou. E entre eles estão livros excepcionais, como o livro de Sabedoria, no capítulo 2, que vai falar sobre uma profecia de Jesus Cristo, a partir do versículo 12. Como que um livro desse não é canônico? Então comecei a questionar os motivos da Reforma. Estudando, entendi que os motivos da Reforma foi não só os tormentos interiores de Lutero e seus escrúpulos, mas também um motivo político, que eu não vou adentrar na questão no momento. Foi o que me motivou a estudar cada vez mais as doutrinas católicas com mais sinceridade. Foi o que me motivou a entender o que de fato é o catolicismo, porque tudo aquilo que tinha me ensinado até hoje, na verdade, não era verdade. Então, eu estudei de fato o que era o catolicismo. Os dogmas católicos, junto com as Sagradas Escrituras, porque todos os dogmas católicos têm base nas Sagradas Escrituras. Não só os dogmas propriamente dito, mas também todas as doutrinas católicas. Em tudo aquilo que eu tinha dificuldade, eu estudei com sinceridade. Quando um protestante estuda o catolicismo com sinceridade, como diz Chesterton,
quando ele passa a não mais acusá-la, quando ele deixa de odiá-la, ele passa a admirá-la e a amá-la e é atraído por ela. Então, tudo o que eu vi no catecismo, na doutrina, nos dogmas, estavam nas Sagradas Escrituras de acordo, totalmente de acordo. O próprio Paulo ensinou sobre as tradições orais, as tradições escritas, quando ele escreve aos Tessalonicenses. E quando eu fui lendo cada vez mais os pais da igreja, fui vendo que a igreja sempre foi a mesma. Que Santo Inácio de Antioquia, no primeiro século, já acreditava que a Eucaristia era o corpo e sangue do Senhor. Que Tertuliano, também nos primeiros séculos, já falava sobre culto em memória dos falecidos, em sufrágio pelas almas deles. Que todos os elementos que hoje os protestantes chamam de heresia, por exemplo, o sacrifício eucarístico, está no primeiro catecismo da igreja, na Didaqué, no ano 70, 90 depois de Cristo. O catecismo dos apóstolos que diz sobre o sacrifício eucarístico e sobre a confissão de pecados para que o sacrifício seja puro. Tudo isso me levou a aderir com mais respeito à fé católica. E não pense que foi apenas um estudo racional, mas Caio, a letra mata, mas o espírito vivifica, muitos dizem, sem conhecer nada sobre o contexto bíblico. Bom, eu orei bastante, eu rezei bastante, eu pedi bastante, eu não orava a Deus, me torna católico. Eu orava a Deus, guie-me e me leve em toda a verdade. Afaste de mim todas as heresias e me faça um cristão na verdade. E quanto mais eu orava, mais eu me aproximava da Santa Igreja Católica. Foi quando, apenas a nível de informação, não quero pôr isso aqui como cheque de veracidade da minha conversão, mas apenas algo que eu passei. Uma experiência com Madre Teresa de Calcutá, onde eu tive um sonho em que eu estava com ela, eu sabia que ela, de alguma forma, era uma santa muito venerada, e eu não sabia quase nada da vida dela, eu sabia que ela tinha sido canonizada há pouco tempo. É onde, nesse sonho, ela me motiva a me tornar católico. E nesse sonho eu falo para ela: Madre, a senhora foi canonizada ainda em vida, né? Sendo que essa informação eu não conhecia. E a Igreja Católica não canoniza santos em vida, vivos. E ela tinha confirmado isso para mim. Estudando sobre a vida dela, depois desse sonho, que eu não conhecia nada a respeito dela, eu descobri que ela já era considerada santa pelos conhecidos, já era chamada de Santa Teresa ainda em vida. Então, quando eu fui primeira vez conversar com o padre, pela providência divina, tinha uma imagem de Madre Teresa de Calcutá, né, bem na porta da paróquia. E onde Deus confirmou cada vez mais, tanto através das Sagradas Escrituras, tanto através da oração e de experiências pessoais, de que eu estava no caminho certo. Sim, as dúvidas vieram, muitas e pesadíssimas. O medo, porque eu cheguei a ser diácono na igreja presbiteriana. Eu cheguei a ser eleito ao diaconato e servi com muito amor durante alguns meses, até me tornar católico. Então eu tinha um cargo na igreja. Eu tinha familiares protestantes. Eu tinha amigos. E tudo isso é um peso, e foi um peso para mim na hora de tomar a decisão. O medo veio, mas através de muita oração, de muito estudo, de muita certeza daquilo que eu queria. O Espírito Santo sempre confortando meu coração. Eu digo, se você está vendo esse vídeo, é protestante, está em fase de conversão, mas ainda tem medos e empecilhos, lembre do que Cristo falou. Carregue a tua cruz, tome a tua cruz e siga-me. Se teu pai, se tua mãe ou se qualquer outra pessoa é mais importante para você do que a Cristo, você não é digno dele. Então, torne-te digno. Se Cristo fez o que fez por ti, você não pode abrir mão de coisas passageiras por ele? Sim, fui muito criticado, fui muito mal falado, muitas pessoas disseram que eu apostatei, que eu larguei a fé, que eu desviei, mas também recebi uma família que me acolheu de todo o Brasil, que abriu os braços para mim e me deram bem-vindas à Santa Igreja Católica.
E hoje eu estou aqui. E peço que, antes de criticar a igreja, seja você quem for que está assistindo esse vídeo, estude a igreja. Estude para conhecê-la. E se conhecendo, você não se apaixonar por ela, infelizmente eu acho que o erro não está nela.